Olá pessoal, a receita de hoje é sonho sem leite e sem lactose. Bora lá aprender? E para essa receita, nós vamos utilizar farinha de trigo, água morna, fermento para pão, óleo, açúcar, ovo, sal e essência ou extrato de baunilha. Em uma tigela, vamos acrescentar 1 xícara de água morna, 10 gramas de fermento para pão. Vamos misturar. Se você tiver um fouet, é melhor para mexer, senão pode ser uma colher. Vamos acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar e misturar novamente. Vamos adicionar 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Eu estou utilizando o óleo de soja, mas pode ser o óleo de sua preferência. Misturamos novamente e agora a gente vai colocar um ovo inteiro. Antes de adicionar na tigela, dê uma batidinha leve com o fouet. Misture bem o ovo. Vamos acrescentar também a essência de baunilha. É a gosto. Eu utilizei 8 gotinhas. Agora é a parte que a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Vamos peneirar para que não fique nenhuma bolinha. E o sal vamos adicionar junto com a farinha. Eu não gosto de utilizar o sal antes da farinha, porque pode atrapalhar no crescimento da massa. E a quantidade de sal é só uma pitadinha, eu coloquei só uma pontinha de colher de chá. E vamos misturar bem, para envolver essa farinha com todos os ingredientes. E vamos continuar adicionando farinha peneirada, até dar o ponto na massa. Então vamos colocando devagar, para que fique uma massa bem leve, não fique uma massa pesada. Vamos continuar mexendo com o fouet até o momento que a gente vê que dê para mexer com o fouet, senão a gente tem que colocar a mão na massa para ir incorporando todos os ingredientes. Agora eu passei a massa para a mesa, porque estava difícil de amassar na tigela. Aí vai misturando bem. Vamos sovar a massa para que ela fique bem fofinha. Aproximadamente uns 2 minutinhos eu sovei essa massa. E aí a gente faz uma bolinha, coloca ela dentro da tigela, arruma ela certinho. E agora a gente vai deixar essa massa descansando para ela dobrar de volume. Eu coloquei um plástico filme, mas pode ser um pano de prato também limpo. Vai depender da temperatura do dia. Às vezes pode demorar 20, meia hora para ela crescer. A minha demorou 15 minutos, porque estava bem calor. E agora que ela já cresceu, vamos tirar o plástico filme. Vamos polvilhar farinha na mesa e vamos colocar a nossa massa para começarmos a bolear os sonhos. Vamos tirar bem a massa, né, que grudou um pouquinho ali na tigela, é normal. A gente não pode perder nem um pedacinho de massa. Aí agora a gente vai tirar o ar da massa, isso é bem importante. E se ela grudar um pouquinho na mesa, é só adicionar um pouquinho de farinha. Isso também é normal, devido ao crescimento, ela acaba grudando um pouquinho. É um processo que acontece mesmo com massa de pão, de sonho. Aí agora a gente vai dividir essa massa. Eu vou dividir em 4 partes. E vou agora cortar com as mãos o tamanho do sonho que eu quero fazer.
Se você quer fazer um sonho grande, aí você vai cortar um pedaço maior. Se for querer fazer um pequeno, corta os pedacinhos menores. Aí agora é só envolvendo um pouquinho de farinha para não grudar. E agora a gente vai rechear os sonhos. Esse é um doce de leite vegetal que a gente já ensinou a fazer aqui no canal, com leite de arroz. Ele fica muito bom. A gente vai utilizar ele para ser um dos recheios do nosso sonho. E vamos untar a assadeira com um pouquinho de óleo para não grudar o sonho no fundo. Aí agora é só a gente abrir a massa com a mão mesmo, não precisa usar rolo, nem cilindro, nada. E adiciona um pouquinho de recheio. Não precisa exagerar no recheio, porque senão depois fica difícil para fechar a massa. E agora a gente vai pegando as pontinhas e vai fechando, como se fosse uma trouxinha. Aí fecha bem delicado, aperta bem, né, para não vazar o recheio na hora que estiver crescendo a massa novamente. Aí fechou todas as bordinhas, viu que tá bem fechadinho? A gente vai fazer uma bolinha bem delicada, né, não apertando muito, porque já tem recheio ali dentro. E agora é só colocar na assadeira untada com óleo. E a gente vai deixar um espacinho entre eles, porque ele ainda vai crescer bastante. E agora é só ir fazendo com todos os outros sonhos. Agora eu vou fazer um com goiabada. Eu cortei um pedaço bem generoso de goiabada. E fecha as pontinhas. Faz uma trouxinha novamente. Aperta bem. É o mesmo processo do anterior. E faz uma bolinha bem delicada. E vamos fazer isso com todos os outros. Após ter recheado e enrolado todos os sonhos, agora a gente vai deixar ele descansando para crescer novamente. É só cobrir com um pano limpo. Após ter passado 30 minutos, os meus sonhos já cresceram. Vai depender da temperatura do dia. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Mas quando eles dobraram de volume, você já pode pôr para assar. E a gente assou os sonhos numa temperatura de 180 graus por 35 minutos, ou até dourar. E olha como eles ficaram bem bonitos. Eu gosto dos sonhos mais douradinhos, mas se você preferir mais branquinho, você tira um pouquinho antes. E agora, para a gente passar o açúcar no sonho, eu fiz uma calda com 10 colheres de sopa de água e 5 colheres de sopa de açúcar. É só levar ao fogo até o açúcar derreter. Vamos passar nos sonhos ainda quente, para que grude bem essa calda, para depois a gente conseguir passar o açúcar nos sonhos. Aí eu peguei um pincel para ficar mais fácil, né? E vai passando a caldinha em todo o sonho. Nas laterais, em cima e embaixo. Após ter passado a calda, eu peguei um açúcar refinado. Eu não tinha açúcar refinado, então eu refinei no liquidificador. Também fica bom, se você não tiver, é uma opção. E é só envolver todos os sonhos no açúcar, passando nas laterais, na parte de baixo e na parte de cima. A gente vai fazer isso com todos os sonhos. E fica assim, bem lindão. Eu tinha deixado 3 sonhos sem rechear, para rechear depois que tivesse assado. E agora eu vou cortar um pra gente rechear juntos. Você corta no meio. E olha, dá pra vocês verem como fica fofinha a massa desse sonho. E agora eu vou usar o creme de confeiteiro vegano, que a gente já tem receita aqui no canal. Ele combina super bem com o sonho. Então aqui a gente tem 3 tipos de recheio: goiabada, doce de leite vegetal de arroz e o creme de confeiteiro vegano.
Se você não assistiu essas receitas ainda, corre lá que ainda dá tempo. E esse próximo eu vou rechear com o doce de leite vegetal. Gente, mas ele fica muito fofinho, vocês têm que fazer aí na casa de vocês. Coloquei uma colher bem generosa do doce. Vou colocar mais um pouquinho, né? E dar uma espalhadinha. E fecha o sonho. E tá pronto os nossos sonhos. Agora eu vou abrir um pra gente ver como é que ficou. Esse foi recheado antes de assar. Esse é de goiabada. Olha só, gente, a goiabada escorrendo. Olha isso. Olha só. A massa bem macia. Bem fofinha, né? E o melhor de tudo, é um sonho que não tem leite. É um sonho que não é frito, como normalmente a gente vê o pessoal nas padarias, supermercados vende o sonho frito. Então esse é mais saudável. E o melhor, os recheios também todos sem leite, que você prepara aí na sua casa. Então, gente, agora é só saborear esses sonhos. Se você gostou dessa receita, dá um like, compartilha e deixa um comentário pra gente aqui abaixo. Tchau, obrigada, até a próxima!